Em um mundo onde o mal muitas vezes se esconde nas sombras, há heróis em uniforme que se destacam pela sua dedicação inabalável à justiça. Quando se trata de proteger os mais vulneráveis, incluindo os adoráveis amigos de quatro patas, esses policiais não hesitam em agir. Se querem mais sobre o resgate desses inocentes animais, fique conosco, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou o Coronel Fernandes, e para aqueles que apreciam relatos de crimes como estes, se inscrevam no canal, deem um like e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo futuro por aqui. Sem mais demoras, vamos ao vídeo de hoje. Primeiro caso. Num dia abrasador em Sarasota, Flórida, a polícia recebeu um chamado urgente. Um cachorro estava trancado em um carro, sem ventilação, enfrentando temperaturas acima de 115 graus. Ao chegarem à cena, os policiais encontraram a situação crítica. Uma mulher preocupada perguntou sobre o estado do animal. Um dos policiais, notando a gravidade, respondeu que o cachorro parecia estar bastante irritado. Um momento de leveza surgiu quando a mulher tentou descontrair a situação com humor, dizendo que ela também estaria irritada na mesma situação. O policial, focado em resolver a situação, pediu as informações da mulher para o registro adequado. Ela prontamente concordou em fornecer suas informações. Numa corrida contra o tempo, o policial tentou desesperadamente identificar o dono do veículo, mas sem sucesso. A placa não estava registrada em nome de ninguém, o que tornava impossível entrar em contato com o responsável pelo cachorro. A raça do animal, um pitbull, adicionava uma complicação extra à situação. A mulher, preocupada com a demora, sugeriu verificar as placas do carro novamente. O policial explicou que já havia feito isso, mas não havia registros associados. A mulher expressou sua incredulidade diante da situação, questionando por que os moradores não estavam sendo localizados. O policial então destacou a dificuldade de identificar o proprietário em uma área com várias residências temporárias. Diante da urgência da situação, a mulher sugeriu a quebra da janela para resgatar o cachorro. O policial hesitou, explicando os riscos envolvidos, especialmente devido à raça do animal. Um homem, que não foi identificado, ofereceu-se para assumir a responsabilidade e resgatar o cachorro, caso fosse necessário. O policial explicou sua preocupação com as possíveis consequências de um resgate forçado, especialmente considerando o comportamento imprevisível do pitbull. Enquanto isso, os serviços de animais já haviam sido chamados, mas ainda estavam a alguns minutos de distância. O cachorro continuava a mostrar sinais de desconforto devido ao calor. Diante da incerteza, o policial e a mulher concordaram em continuar tentando contatar os moradores locais, na esperança de encontrar uma solução antes da chegada dos serviços de animais. Após uma espera tensa, os serviços de animais finalmente chegaram, trazendo um raio de esperança para o resgate iminente. O policial e o representante dos serviços de animais trocaram informações sobre a situação do carro e do cachorro. O policial lamentou a falta de identificação do dono do veículo, enquanto o representante dos serviços de animais confirmou que não havia registros associados. Com as portas do carro trancadas e o cachorro mostrando sinais de sofrimento cada vez mais evidentes, todos concordaram que a quebra da janela era a única opção viável para permitir a circulação de ar e alcançar o animal. O indivíduo, um espectador preocupado com o bem-estar do cachorro, ofereceu-se para adotá-lo caso necessário, demonstrando seu compromisso em fornecer um lar seguro para o animal. Após breves discussões sobre o melhor local para quebrar a janela e a necessidade de uma toalha para proteger contra estilhaços, o policial assumiu a tarefa, quebrando a janela traseira para acessar o cachorro. O alívio foi palpável quando o indivíduo e a mulher reconfortaram o cachorro enquanto ele era libertado do carro sufocante. Os serviços de animais verificaram rapidamente seu estado, aliviados ao confirmar que o cachorro estava respirando e, apesar da situação difícil, estava relativamente bem. A decisão final sobre o destino do cachorro ainda estava pendente, mas todos estavam aliviados por tê-lo resgatado do perigo iminente dentro do veículo quente. O policial explicou a todos ao redor que a primeira prioridade era tentar alcançar o cachorro dentro do carro. Eles iniciaram os esforços para chamar a atenção do animal preso no veículo. Ele aproveitou a oportunidade para esclarecer uma importante lei na Flórida. Não é considerado crime deixar um cachorro dentro de um carro, a menos que o animal esteja sofrendo. Nesse caso, o responsável pode enfrentar acusações por crueldade contra animais. O policial enfatizou que o agressor teria sorte de sair apenas com uma janela quebrada. O resgate foi bem sucedido em retirar o cachorro do veículo, mas os policiais notaram indícios de possível sangramento. Eles solicitaram uma verificação nos pés do animal assim que os socorristas chegassem ao local planejado para o tratamento. Finalmente, o proprietário do carro retornou e explicou aos policiais que estavam utilizando um veículo alugado. Ele alegou que havia deixado o ar-condicionado ligado, mas inadvertidamente desligou o carro ao se afastar muito do veículo com o chaveiro. Os serviços de animais emitiram 2 avisos ao proprietário antes de devolver o cachorro para sua guarda. Com o cachorro resgatado em segurança e o proprietário devidamente advertido, os policiais
policiais e os serviços de animais concluíram sua intervenção, esperando que essa situação servisse como um lembrete para todos sobre os perigos de deixar animais de estimação em carros quentes e a necessidade de agir rapidamente em casos de emergência animal. Segundo caso. Nosso próximo caso nos leva a um estacionamento do Walmart em South Fort Apache Road, Las Vegas. No dia 22 de junho de 2021, policiais foram chamados ao local por um funcionário que notou 3 cachorros aparentemente angustiados dentro de um carro quente. O veículo pertencia a Yenia, uma mulher de 62 anos, que havia deixado seus 3 cachorros lá enquanto fazia compras. Quando os policiais chegaram, encontraram os cães lutando pela vida dentro do carro. Com urgência, eles conseguiram abrir o veículo e resgatar os animais. No entanto, ficou claro que os cachorros estavam em um estado crítico. Um dos policiais tomou a iniciativa de levá-los para a viatura enquanto tentavam localizar Yenia dentro da loja. Dentro do carro havia 2 pugs, um com 13 anos e outro com 10, além de um pastor alemão de 4 anos. Yenia os havia deixado no veículo por 25 minutos, mas esse curto período de tempo foi o suficiente para colocar a vida dos cachorros em perigo. O mais velho dos pugs estava particularmente debilitado, com dificuldades para se manter em pé e mostrando sinais de dificuldade respiratória. Ao identificar Yenia dentro da loja, o policial se aproximou e perguntou se ela estava acompanhada de seu marido. Surpreendentemente, Yenia respondeu que estava sozinha naquele momento. Isso adicionou uma camada adicional de preocupação para os policiais, já que ela havia deixado os cachorros no carro sem supervisão. Enquanto isso, dentro da viatura, os policiais começaram a oferecer água para os cachorros, que estavam claramente exaustos e necessitados de atenção médica imediata. Suas línguas pendiam e eles mostravam sinais de desidratação e exaustão devido ao calor intenso dentro do carro. No entanto, quando Yenia retornou ao seu veículo no estacionamento, sua reação surpreendeu os policiais. Em vez de expressar remorso ou preocupação com o estado dos cachorros, ela parecia querer simplesmente levar os animais para casa, como se nada de grave tivesse acontecido. A situação tornou-se tensa quando os policiais começaram a questionar Yenia sobre suas escolhas para os cachorros. Eles perguntaram se ela preferia chamar os serviços de controle de animais ou levá-los diretamente a um veterinário. A mulher, visivelmente abalada, questionou se ela tinha alguma escolha, mas os policiais enfatizaram que os cachorros estavam em perigo iminente e poderiam morrer se não recebessem atendimento médico urgente. Quando Yenia tentou se aproximar da viatura para verificar seus cachorros, os policiais a impediram, destacando que ela não tinha permissão para fazê-lo. Continuaram a questioná-la sobre por que ela havia deixado os cachorros em uma situação tão perigosa. Apesar das advertências dos policiais sobre a gravidade da situação, Yenia implorou para que os cachorros fossem levados para casa. No entanto, os policiais explicaram que, se os animais não fossem levados ao veterinário imediatamente, poderiam morrer devido ao calor extremo que enfrentaram. Finalmente, um dos policiais concedeu permissão para que outros agentes levassem os cachorros ao veterinário, mas Yenia continuou a insistir em levá-los para casa. Os cachorros foram rapidamente levados ao veterinário, mas infelizmente, para o pug de 13 anos, era tarde demais. Ele sofreu convulsões induzidas pelo calor e teve que ser sacrificado. Os outros 2 cachorros foram recuperados com sucesso. Yenia enfrentou graves consequências por suas ações negligentes. Ela foi detida no centro de detenção do condado de Clark e enfrentou 3 acusações de tortura intencional e maliciosa de um animal, o que poderia resultar em até 12 anos de prisão e multas de até $115 mil se considerada culpada. Terceiro caso. Nosso próximo caso nos leva ao condado de BR, na Flórida, onde uma patrulha policial resultou no resgate de vários animais indefesos em um dia quente de agosto de 2021. Um policial em patrulha observou um cachorro na parte de trás de uma minivan. O cachorro estava trancado em uma gaiola, sob o calor escaldante de 90 graus, deixado ali pelos ocupantes do veículo, Marian Gattuso, de 65 anos, e Russell Cupp, de 75 anos. Eles foram imediatamente ordenados a libertar o cachorro. Durante a abordagem, Marian tentou fugir, mas o policial a ordenou a ficar, explicando que era uma ordem legal. Ele deixou claro que ninguém iria a lugar algum até que ele conseguisse ajuda adicional. No entanto, a mulher parecia ignorá-lo, o que deixou o policial exaltado, questionando por que ela não estava obedecendo. Marian questionou por que o policial os havia parado, e o oficial explicou sobre o cachorro na parte de trás do veículo. O homem interveio, alegando que as janelas estavam ventiladas e acusando o policial de abuso de autoridade. Nesse momento, o policial decidiu detê-los para investigação e pediu ao homem que se sentasse. Russell, então, se identificou como um cristão e pregador do Evangelho de Jesus, afirmando que estava sendo gentil com o policial anteriormente. Ele argumentou que o policial não tinha o direito de detê-los. Russell explicou que serviu em 3 ramos do exército, servindo a Deus, a educação física e amando e cuidando dos animais. O policial
oficial tentou enfatizar a gravidade da situação, perguntando se eles acreditavam que o xerife ficaria feliz em ignorar um caso como aquele, e continuou insistindo para que Marian permanecesse parada ali. A situação escalou quando Marian continuou a ignorar as ordens do policial, o que o forçou a contê-la fisicamente. Ele pediu repetidamente para que ela ficasse parada e esperasse por ele, mas ela insistia em afirmar que ele não estava sendo justo, deixando o policial ainda mais irritado com sua falta de cooperação. Enquanto o oficial tentava lidar com Marian, ela começou a andar se distanciando dele. O policial pediu para que ela esperasse debaixo de uma árvore, mas Marian continuava resistindo às ordens, fazendo com que o policial usasse sua força para contê-la. Russell pediu ao policial que não batesse em Marian, ao mesmo tempo em que implorava a ela para parar de lutar e cooperar com o oficial. Enquanto Marian gritava para que o policial levasse o cachorro, ele também elevou o tom de voz, recusando-se a negociar e enfatizando que não iria levar o cachorro. A mulher alternava entre baixar o tom e se exaltar novamente, tentando se soltar enquanto afirmava que não estava resistindo ao policial. O oficial tentava contê-la com suas mãos, mas ela se esquivava constantemente, acusando-o de machucá-lo. Finalmente, o policial teve que contê-la no chão, e Marian começou a gritar, acusando-o de abuso e exigindo que ele saísse de cima dela. Ela afirmava que não estava fazendo nada errado, enquanto o oficial lutava para controlá-la. Felizmente, um outro homem chegou para ajudar o policial a conter Marian. A situação se tornou cada vez mais tensa, enquanto Russell continuava a afirmar que o animal não estava em perigo, enquanto o policial tentava desesperadamente controlar Marian. Ela continuava insistindo que o modo como estava sendo tratada estava causando dor, especialmente em seu tornozelo. Marian já estava além do limite de resistência à prisão, e o policial não teve escolha senão sacar seu taser para acabar com a luta. Ela continuava a reclamar de dor em seu tornozelo, enquanto o policial pedia repetidamente para ela se virar e relaxar. O policial então utilizou o taser, insistindo para que ela entregasse sua outra mão. Ele deu a ela 3 segundos para cooperar, mas Marian continuava resistindo, acusando-o de abuso. Nesse momento, outra viatura chegou ao local, e uma policial se aproximou para ajudar. O policial que estava sobre Marian continuou a usar o taser, enquanto a outra policial se uniu à luta. Com a ajuda dela, eles conseguiram algemar Marian, e o policial pôde finalmente sair de cima dela. Com a chegada de mais um policial, foi decidido quem iria acompanhá-los até a delegacia. Enquanto Marian ainda estava no chão reclamando, o oficial explicou sobre o cachorro pertence ao casal. Ele lembrou a Marian que a havia avisado para ouvi-lo desde o início, e agora, contida, os policiais a ajudaram a se levantar. Marian e seu companheiro Russell foram presos e colocados na traseira de uma viatura. No entanto, a prisão ainda não havia terminado. Enquanto os policiais vasculhavam a minivan, descobriram a verdadeira extensão do abuso de animais dentro do veículo. O ambiente estava infestado de insetos e abrigava uma quantidade chocante de animais. Havia 8 gatos empilhados, 12 em 5 transportadores, e outro cachorro amontoado dentro da minivan abafada. Os animais estavam claramente em situação deplorável e necessitavam de resgate imediato. A dupla foi acusada de 10 acusações de abuso de animais e resistência à prisão. As autoridades consideraram até 15 anos atrás das grades como possível pena, dada a gravidade das acusações e a negligência demonstrada pela dupla em relação aos animais indefesos. Quarto caso. No nosso último caso, Raul Carbajal, de 50 anos, estava prestes a ser levado para a prisão por torturar intencionalmente um husky indefeso de apenas 3 meses de idade. Tudo aconteceu em 20 de julho de 2022, quando a segurança de um hotel e cassino em Las Vegas avistou um husky trancado dentro de um carro sob um calor escaldante de 113 graus por mais de 2 horas. Não havia ar-condicionado, comida ou água, e a boca do cachorro estava fechada com fita isolante. Felizmente, a segurança conseguiu resgatar o cachorro do carro através do teto solar antes que a situação ficasse ainda pior, e então a polícia foi chamada. Os oficiais chegaram e, ao identificar o veículo, encontraram uma mulher entregando água ao cachorro. Ela explicou a situação em que encontrou o cachorro antes da chegada da polícia. Foi então que Raul apareceu, e os policiais rapidamente o identificaram como o dono do veículo. Sem hesitação, os policiais ordenaram que Raul colocasse as mãos atrás das costas, e ele o fez sem oferecer resistência. Raul foi algemado enquanto os policiais continuavam fazendo perguntas. Quando questionado se o cachorro era dele, Raul se recusou a responder. Os policiais então perguntaram se ele estava carregando alguma arma consigo, mas Raul negou. Após pedir sua identificação, os policiais instruíram Raul a ficar parado perto da viatura enquanto eles abriam a porta para ele entrar. Enquanto isso, os policiais explicaram a Raul que ele estava sendo levado para a cadeia por colocar intencionalmente um animal em perigo. Eles também destacaram o quão quente estava o clima e mencionaram a questão das janelas fechadas e a boca do cachorro amordaçada com fita. A situação era séria e Raul estava prestes a enfrentar as consequências de seus atos de crueldade contra um animal inocente. É verdade
verdade que centenas de cães morrem todos os anos devido a doenças relacionadas ao calor dentro de carros. Aproximadamente 1 em cada 7 cães é afetado por doenças relacionadas ao calor, e muitos acabam morrendo devido a essas condições extremas. No entanto, este pequeno husky teve sorte e escapou desse destino trágico. Ele foi adotado por uma família amorosa que o cuida com carinho, ao contrário de seu proprietário anterior. Quanto a Raul, ele enfrenta sérias acusações por sua crueldade contra o animal. Ele foi acusado de tortura intencional e maliciosa de um animal, um crime que pode resultar em multas de até $50.000 e uma pena de prisão de 1 a 4 anos. É importante que casos como esse sejam levados a sério e que a justiça seja feita para proteger os animais indefesos e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados por suas ações.